Outra coisa que tem aqui que eu coloquei é que talvez a tua técnica está demorando para ter resultados porque você não está olhando as dinâmicas ocultas que estão passando aí na vida do paciente, aquelas pressões invisíveis que nem ele sabe que ele está passando. Quer ver? Vou dar um exemplo. É muito comum, às vezes, eu atender e às vezes quando a pessoa me procura eu já até sei o tipo de problema que está passando. Mas, por exemplo, vou criar um avatar. Avatar é o personagem, né? O tipo de pessoa. Uma pessoa que me procura, por exemplo, uma mulher de 35 a 39 anos, né, de 35 a 40 anos, que ela teve um fim de um relacionamento e ela me procura e ela tá se sentindo mal, se sentindo deixada, se sentindo traída, se sentindo uma solidão terrível. Ela não sabe como lidar com aquela solidão ali, sentindo que ela precisa ter alguém do lado dela, quase num desespero assim, e ela não tá sabendo o porquê disso, não tá sabendo lidar e achando que vai ficar sozinha para sempre, que nunca vai ter alguém e tal. E aí o que que a gente consegue, né, entender conversando na terapia, aprofundando mais, sabendo da história de vida dessa pessoa, dessa mulher, dos sonhos que ela tem, né, das coisas que ela planejou para o futuro, o que que a gente vê? Qual que é a dinâmica invisível que está ali, né? Qual que é o desejo oculto que está ali? Essa mulher quer ser mãe. Ela quer ter um filho, ela quer gerar um filho. E o relógio biológico está passando, entendeu? Ela já tem 35, 39, já tem 40 anos. Ela sabe que talvez depois dos 40 vai ser difícil ela ter um filho e gerar um filho. E ela tá pensando que ela estava investindo no relacionamento nos últimos 5 anos e não deu certo, e aquele cara foi embora. E ela tá pensando, cara, eu não vou conseguir ter um filho agora, não vou ter um filho no primeiro ano de um novo relacionamento, então talvez no segundo, no terceiro ano vai ser tarde demais. Então tem uma pressão muito forte que talvez nem ela tem consciência que o que tá gerando aquele desespero todo que ela tá sentindo é essa coisa do eu quero ter um filho, eu quero gerar um filho. E às vezes a gente precisa dar consciência para a pessoa disso, para que ela tome consciência dos desejos dela, da vida dela, das pressões invisíveis que ela está passando ali, para que ela possa lidar com isso. Então, aquele desespero todo não é o medo do abandono, aquele desespero todo é pressa por ter um filho. Então, talvez você possa ajudar ela a entender que talvez dê para ela ter um filho mais para frente, que talvez ela possa adotar um filho no futuro, que talvez ela possa não ter um filho, não sei, mas o primeiro passo é tomar consciência disso. E depois de tomar consciência disso, a gente pode fazer algo com isso. Mas o paciente, muitas vezes, ele não tem consciência dessas coisas, né? Dessas pressões. Às vezes é assim, tipo, todo mundo da minha família já casou e só eu que não. Então, tipo, existe meio que uma coisa, sabe? Ninguém falou que quer que você case, sabe? Mas tem aquela coisa do tipo, meu, eu tenho que ir. Ou às vezes a pessoa é um casal que já tá casado há um tempo. E aí, tipo, meio que aquela coisa assim, seria tão legal se tivesse um filho, os pais dizendo, seria tão legal se eu virasse avô. E, tipo, não é uma coisa assim, você tem que ter um filho, mas é uma pressão invisível que eles às vezes não têm consciência que eles estão tendo que lidar com essa pressão, sabe? E às vezes a pressão toma conta do casal, eles começam a brigar um com o outro ali e não sabem por quê. Então, às vezes a tua terapia não tá tendo resultado tão rápido, porque você tá, por exemplo, o marido e a mulher estão brigando e discutindo, e você tá tratando eles. Mas às vezes a dinâmica invisível ali é uma pressão externa da avó, da sogra, do tio, da sociedade, do chefe, sei lá. E essa pressão externa, se ela não for olhada, ela continua deixando a pessoa naquele estado de tensão ou de raiva, e essa pessoa descarrega essa tensão e raiva no companheiro. Então, você não resolve o problema porque você não tá olhando para a coisa certa, beleza? O último item aqui, ó, porque talvez a tua terapia não tenha resultados aí tão rápidos porque você não trata as experiências do passado. Tem gente que acha assim, não, o passado não importa, o passado passou. O meu passado é um túmulo que foi e ficou para trás, isso não interfere. A gente tem que tratar a vida de hoje e só hoje e daqui para frente, né? O aqui e agora. Mas cara, eu vou te dizer uma coisa. Tudo que você sabe hoje, você sabe porque você viveu experiências no passado e essas experiências geraram arquivos que estão guardados na tua cabeça. E quando você interpreta a realidade, você interpreta a realidade com base no quê, meu querido? Nos arquivos que estão na tua cabeça. E o que são esses arquivos? As tuas experiências do passado. Então, cara, como que o teu passado não vai interferir no teu jeito de lidar com a vida hoje? É óbvio que vai. O que você viveu construiu quem você é. E quem você é reflete como você se sente, como você se coloca no mundo. Então, a gente precisa sim tratar experiências do passado. Não é só tratar o passado, não é só você fazer uma regressão, voltar lá e ressignificar traumas de infância que a vida da pessoa vai fluir naturalmente, né? Vai virar uma borboleta ou uma flor que desabrochou. Não só, mas também tem coisas que são importantes a gente passar lá e olhar. Por exemplo, a pessoa está sentindo muito ciúmes, né? Um ciúmes compulsivo da namorada, por exemplo. Aí, se você não for ver
que no relacionamento anterior essa pessoa foi traída, ou que quando ela era criança ela viu o pai e a mãe traírem um ao outro, você não vai entender que para essa pessoa no mundo dela, na construção interna dela, é óbvio que as pessoas traem e as pessoas sempre vão trair, que ela vai ser traída também. E daí é por isso que ela está sentindo ciúmes. Então você precisa desconstruir essas coisas, essas crenças que foram enraizadas com base nas experiências que a pessoa teve. Então, quando a gente vai no lugar certo, a gente resolve rápido, resolve em uma, duas, três sessões, a gente muda a vida da pessoa rápido, não é brincadeira, entendeu? A gente vai no lugar certo e muda o arquivo que está lá dentro. E quando aquele arquivo que está lá dentro, ele é mudado, ele mudou, meu amigo, não precisa esperar processar, ele já está mudado, tá bom? Outro ponto que eu coloquei que talvez a tua terapia demora para ter resultados é que você não olha para o futuro também. Você tem que ajudar o teu paciente a olhar para o futuro, porque assim, a nossa força para fazer as coisas que a gente faz hoje, ela vem do futuro. Ela vem da minha capacidade de acreditar que aquilo que eu quero, eu posso. Se eu não acreditar que eu posso ter aquilo que eu quero, que eu vou conseguir ter aquilo, eu não tenho força para fazer o que precisa ser feito. Por exemplo, imagina uma pessoa que quer malhar, né, quer ficar com o corpo sarado. Se ela não acreditar que ela pode ter o corpo em forma, você acha que ela vai levantar de manhã no frio para sair de casa e ir para academia, ficar fazendo força lá? Óbvio que não. Ela só vai ter força para ir lá se ela acreditar que ela pode ter aquele resultado. Se ela não acreditar se ela acreditar que ela nunca vai ter aquele resultado, ela nunca vai ter força para fazer isso. Então, você precisa ajudar o teu paciente a acreditar que um futuro bom é possível, porque esse futuro bom possível é que vai trazer para ele a força e a disposição e a energia e a motivação para ele fazer hoje o que ele precisa fazer. E é só fazendo hoje o que ele precisa fazer que ele vai construir o futuro que ele merece, né? Se ele não fizer hoje, as coisas não caem do céu assim de uma hora para outra. A gente precisa fazer a nossa parte. Tem uma coisa que ninguém pode fazer por você, é a tua parte, né? Então, depende disso, tá bom? Outra coisa, outro exemplo que eu coloquei disso aqui é, por exemplo, sabe quais são as crianças que engatinham primeiro? Começam a engatinhar antes? Aquelas crianças que os pais não entregam tudo na mão dela. Sabe, tem um brinquedo lá no outro lado da sala e a criança quer o brinquedo. E aí o pai não dá o brinquedo para ela. O que que acontece? A criança ela tem um motivo para ela ir até lá do outro lado. Ela se vira, ela vai se arrastando, ela vai tentando, se esforçando e ela chega lá no brinquedo. Pode ser difícil no começo, pode ser complicado, mas ela chega. Agora aquela criança que estica a mão e dá a entender que ela quer um brinquedo e o pai vai lá e dá o brinquedo na mão daquela criança, essa é a que mais vai demorar para começar a engatinhar, porque ela não tem aonde ir, ela não tem a necessidade de ir. Entende? As coisas chegam para ela. Então é mais ou menos isso que eu quero que você entenda, que o teu paciente ele tem que ter aonde ir. Você tem que ajudar ele a ter o desejo de chegar em algum lugar para que ele possa ter a força para se mover, o combustível para ir naquela direção, tá bom?